Muito bem. Então vamos começar. Ainda em relação à variável que nós demos ontem, que foi a velocidade de obturação, há dúvidas? Há alguma questão que queiram colocar? Diga, Francisco. Para mim estava prático, estava a falar aqui com o professor. Chico, alguma dúvida em relação à velocidade de obturação? Não há dúvidas? Ora bem, pronto, como vocês já sabem, é só fazendo uma pequena revisão, a velocidade de obturação tem como responsabilidade direta congelar ou não o movimento. Também sabemos que como responsabilidade secundária, ou seja, como consequência, sempre que aumentar a minha velocidade, estou escurecendo as minhas fotografias, sempre que baixar a minha velocidade, estou clareando as minhas fotografias. Mas isso é uma consequência, não é só a sua função primordial. A função primordial, efetivamente, é congelar ou não o movimento. Logo, eu sempre que vou fotografar, eu penso que tipo de fotografia é que eu vou fazer e tenho que pensar que tipo de velocidade de obturação, qual é o tempo de exposição adequado para todo o tipo de fotografia. Temos como referência o 1 sobre 125 aves de segundo, ou à volta do 1 sobre 125 aves de segundo, que é aquela velocidade de obturação muito usada em fotografia de rua, em vida social, em fotografia de paisagem, enfim, em grande parte do tipo de fotografia que nós fazemos. Depois sabemos que sempre que queremos fotografar vida selvagem, desporto, algo com uma ação muito forte, com energia muito grande, nós devemos utilizar como velocidade de obturação mínima 1 sobre 1000 aves de segundo. Mas se tivermos luz suficiente para irmos a 1 sobre 2000, a 1 sobre 4000, tanto melhor, certo? E porquê eu digo se tivermos luz suficiente? Porque sempre que eu preciso de aumentar a minha velocidade para o dobro, sempre que eu for à minha rodinha da velocidade e fizer 1, 2, 3 para a direita, eu passo a minha velocidade para o dobro, mas preciso forçosamente do dobro da luz. Ainda não sabemos como é que podemos ir buscar luz, mas hoje vamos ficar a saber todas as formas de ir buscar luz para as nossas fotografias. Também temos outra referência que é extremamente importante, que é 1 sobre 60 aves de segundo. 1 sobre 60 deverá ser aquela velocidade mínima para se fotografar sem tripé. Eu não aconselho a fotografar abaixo disso sem ter que utilizar o tripé. Ou seja, se eu precisar, por não ter luz suficiente para fazer uma fotografia, de baixar para 1,40, 1,25, eu terei que utilizar forçosamente o tripé. E vai depender muito do tipo de fotografia, porque há muitos tipos de fotografias que não se consegue fazer com tripé. A não ser que seja o Nicolau, não é? Sim, o Nicolau tem umas mãos muito firmes e pronto, é uma questão... O Nicolau é o meu marido. Ele tem umas mãos muito firmes e efetivamente consegue baixar muito a velocidade. Mas não é o único, o granadeiro também consegue. Eu também tenho presente fotografias com 1 sobre 25 e que não estão e que não ficam tremidas. Depende de vários fatores, depende muito do objetivo que estamos a utilizar. Enfim, há vários fatores, mas pronto, mas temos que pensar sempre na generalidade para não termos problemas, para não cometermos gafes. Portanto, 1 sobre 60 é uma velocidade muitíssimo boa, a mínima para nós não termos problemas e jogarmos pelo seguro. E eu acho que nessas coisas, muitas das vezes, é terrível quando temos uma excelente fotografia, uma excelente expressão, um excelente momento e depois chegamos à conclusão de que não utilizamos os settings corretos e ganha-se uma frustração tremenda por se ter uma boa fotografia e não estar bem tecnicamente. Temos também outro tempo de exposição, outra velocidade que é muito adequada, muito usada, principalmente para fazer o leitoso das cascatas, o véu de noiva, aquele leitoso muito bonito que fica, a velocidade mais adequada, anda muito à volta de 1 segundo. 1 segundo, meio segundo, 2 segundos, serão as velocidades mais adequadas, depende muito do caudal da cascata, depende da altura também da cascata, há vários fatores que depois vão condicionar
ter que aumentar ou diminuir o meu tempo de exposição. E também vai depender muito se eu estou numa garganta muito aberta, numa garganta muito fechada, se tem muito sol, se tem pouco sol. Por exemplo, dias bons para fotografar nas ribeiras são dias cinzentos como hoje. E porquê? Porque não havendo sol, eu consigo, há muito menos luz, eu consigo baixar muito mais a minha velocidade e consigo fazer o leitoso de uma forma muito mais interessante. Outra razão porque eu gosto de dias cinzentos para fotografar as ribeiras é porque normalmente as ribeiras estão entre árvores, estão no meio de um vale que normalmente tem árvores. Se tiver um dia de sol, o sol está entrando pelo meio das copas e há zonas muito claras e zonas muito escuras na ribeira, o que é uma confusão. Nunca se consegue fazer uma boa fotografia quando temos na mesma composição luzes muito altas e luzes muito baixas. Portanto, quando tem uma simetria muito grande, é impensável fotografar. Alguma coisa vai ficar mal. E, portanto, é sempre dias cinzentos, são excelentes para se fotografar no meio da mata, no meio das cascatas, no meio das ribeiras. São excelentes dias para se fazer esse tipo de fotografia. Dias de sol são bons para fazer outro tipo de fotografia. Portanto, ou seja, nós temos é que aproveitar sempre o tempo para o tipo de fotografia que se pode fazer com aquele tipo de tempo. E se nós tivermos essa postura, garantidamente que nunca teremos a frustração: ei pá, que chatice, eu queria fotografar hoje e está um dia da treta. Não está um dia da treta. Todo o dia serve para fazer alguns tipos de fotografias. Aliás, quando começamos aqui a nossa ligação, o Francisco Nunes disse logo que hoje não tinha sido um bom dia para fotografar porque estava muito cinzento. Claro que não era para fazer cores bonitas, não era para pôr as lagoas azuis, não era para fazer um céu bonito, mas daria para fazer muito tipo de fotografia, entre estes, os arrastos, as ribeiras, entrar em ribeiras, é um bom dia para isso. Eu, por exemplo, na segunda-feira feriado, fui fazer um trilho muito bonito e até suave, entre os cedros e a Ponta Ruiva, e estava um sol magnífico, e portanto, e sempre que entramos no meio quando chegamos às ribeiras para se poder fazer umas fotografias da ribeira, a luz estava a entrar e fazia muitas sombras no meio da ribeira, o que era complicado, não dava para fazer boas fotografias das ribeiras. Portanto, há luzes para tudo. E como também há velocidades adequadas para todo o tipo de fotografia. Sempre que eu quiser fazer fotografia noturna, fazer longas exposições, pois então eu vou fazer fotografias na casa dos 30 segundos, ou então passar para o nosso modo bulb e fazer fotografias com 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, enquanto noite houver e baterias das nossas câmaras também estiverem a funcionar. Porque se uma bateria, eventualmente, numa exposição de 2 horas, se a 1 hora e 58 minutos a bateria for à vida, toda a fotografia vai à vida, porque ele não chegou a gravar, ele está a processar, está a captar, mas não está gravado ainda, ele só grava a fotografia no fim. E, portanto, se não houver energia suficiente no fim para gravar a fotografia, todo o tempo que nós lá tivemos à espera da fotografia vai à vida. Daí, para quem gosta de fazer muito fotografia noturna ou longas exposições muito longas, dá muito jeito de ter na câmara um grip com 2 baterias juntas, ao mesmo tempo, com 2 baterias ligadas ao mesmo tempo, aí temos sempre o dobro do tempo para se poder fazer fotografias. Noutro tipo de fotografias, a mim não me dá jeito nenhum, porque aquilo é mais um peso, o grip é pesado, torna a câmara muito grande, é mais uma bateria, é mais um peso, e a cada vez estou mais avesso ao excesso de peso do equipamento. Eu tenho aqui um formando na outra turma, na turma B, um senhor com 80 anos, com uma vida, uma coisa incrível, com uma vontade de aprender incrível e com tanta vontade e tão atual que comprou agora um equipamento para fotografar aves, topo de gama da Nikon, salvo erro, uma coisa belíssima, mas aquilo é pesadíssimo. Quer dizer, eu com 53 anos não tinha paciência de andar eu com 55, peço desculpa, não quero tirar anos de vida, não quero tirar, não queria andar com aquele peso todo, quer dizer, mas ele é realmente uma pessoa fantástica. Eu nunca vi uma pessoa com 80 anos com tanta vida, com tanta vontade de aprender, e é muito curioso este senhor.
Muito bem. Portanto, então já sabemos que para cada tipo de fotografia nós precisamos ou devemos pensar qual é a velocidade de obturação adequada de forma a fazermos as nossas fotografias sem ficarem tremidas. Também gosto sempre de salientar que gosto muito de utilizar velocidades em que eu consiga ter um misto, ou seja, congelar o que é importante e deixar sempre algum arrasto naquilo que é mais adicional e que dá efeitos muito giros. As fotografias ficam mais dinâmicas, menos estáticas, com energia, com caráter, e tornam as fotografias muitíssimo mais reais e muito mais interessantes. Pelo menos é assim a forma como eu vejo o mundo, como vejo a fotografia, e portanto, cada um vê da sua forma e cada um depois vai escolher as suas técnicas e as suas formas de exprimir exatamente aquilo que sentem em relação ao mundo e de forma a poder transpor este sentimento através da fotografia. Ora bem, eu vou partilhar então aqui o nosso PowerPoint que ficou quase no fim. Afinal, não faltava muito, mas também já era um bocadinho tarde. Ora bem... Ora bem, não sei se já estão a ver aqui o PowerPoint, a última fotografia que nós já vimos ontem, não é? Sim. E, portanto, hoje vamos então passar, ainda na sequência da aula de ontem, para o modo de avanço do disparo, ou seja, como avanço as minhas fotografias. Há várias formas de avançar as fotografias e começamos logo por as nossas câmaras fotográficas têm várias formas de avançar as fotografias. A escolha do modo irá depender muito do tipo de fotografia que irei fazer. Se é fotografia de desporto, se é retrato, ou se quer uma selfie, portanto, ou se estou a trabalhar com tripé, o tipo de fotografia que eu estou a fazer vai-me determinar o modo que eu vou utilizar de avanço. Isto é o menu, normalmente a Canon tem esse tipo de menu e outras marcas também, em que diz aqui, em que entramos no menu, normalmente é este símbolozinho que está aqui, é que define no menu o modo de disparo, e depois entramos aqui e podemos selecionar qualquer um destes modos de disparo. E vou falar sobre eles todos para vocês ficarem com a ideia de todos eles. Este primeiro que está aqui é um disparo único. Neste disparo único, o que é que acontece? Eu foco, a fotografia está focada e disparo. Quero começar o processo de novo, tenho que levantar o dedo e começar tudo de novo. É um processo uma a uma. É o modo que eu mais utilizo, é esse modo de disparo único. Esse modo de disparo único serve para praticamente todo o tipo de fotografias e, portanto, posso-vos dizer que 90% é este que eu utilizo. Depois, ao mesmo tempo, temos o disparo único, que é este que é o normal, e depois temos o disparo único S. Este S é de silêncio, silencioso. Ou seja, se eu colocar no modo de disparo silencioso, a minha câmara fotográfica faz muito menos barulho ao disparar do que se estiver aqui. E eu posso-vos mostrar a diferença, é brutal. Ora, se eu tiver aqui neste modo barulhento, claro que se eu for fazer uma fotografia com 30 segundos, vocês não ouvem barulho. 30 segundos é uma eternidade. Se desligar aqui a bateria, anula o processo. Bom, vamos pôr isso com uma velocidade que se repressa. Estão a ouvir o barulho? Sim, perfeitamente. Aliás, aqui é que está captando. É um barulho brutal. Se eu puser no silencioso, o mesmo tipo de fotografia, estão a ver, só faz isso, quase que não se ouve. É muito silencioso. Ora bem, isso dá muito jeito para fazer fotografias, por exemplo, num casamento, numa festa, num concerto. Epá, é muito chato. O pato está a falar e nós estamos a fotografar os noivos. E daqui a pouco o gajo... O padre, ao fim de um bocado, se a gente fizer muitas fotografias, ele fica chateado. Ao ponto, se aquilo for baixinho, epá, o gajo não pode refilar muito porque ele está fazendo o trabalho dele e nós também estamos o nosso. Nós não podemos incomodar, percebe? Eu nunca mais me esqueço que uma vez contrataram para ir fotografar
um concerto de música antiga, de um conjunto que chama-se, salvo erro, Bach, e era toda a capela. Só tinha um violino e mais um instrumento de cordas, mas era praticamente só vozes. E pediram, contrataram-me para ir fotografar. E eu fiz algumas fotografias antes, o conjunto todo, fotografei a entrega do arranjo de flores e não sei o que e tal. E quando começou o concerto, eu quis fazer uma fotografia no começo do concerto, começa o concerto, e eu dei um disparo e eu só vi assim caras olharem para mim. E eu senti-me tão mal, sentei-me no banquinho, pus a câmara debaixo do banco e vi o concerto até ao fim, e no fim tirei fotografias às palmas. O concerto era magnífico e, efetivamente, o som da câmara, mesmo no silencioso, era uma coisa horrível. Por isso é que os concertos de música clássica muitas vezes são fotografados com as compactas, porque as compactas não têm o barulho que lá aparece, é gravação, é um barulho gravado, não é físico. Enquanto que aqui nas reflexes ainda é físico. A mesma coisa acontece que as mirrorless também hoje em dia já não fazem barulho, porque não têm os espelhos, porque aquele barulho é o espelho a recolher para o obturador abrir. E o espelho a recolher é físico, faz imenso barulho, é mecânico. Portanto, as mirrorless e os compactos são efetivamente as câmaras adequadas para se fazer concertos, para não interferir minimamente. Então, os concertos de música clássica é uma coisa... É terrível, qualquer som incomoda, uma pessoa a tossir, um ranger de sapatos, qualquer coisa incomoda num concerto de música clássica. Portanto, temos que ter isso em linha de conta que, por mais silencioso que seja, nem sempre conseguimos. Depois, quando temos esses modos de disparos aqui, em sequência, sobrepostos uns sobre os outros, isto serve exatamente para fazer fotografia de desporto, vida selvagem, que é quando eu quero fazer 4, 5, 10 fotografias por segundo. Depende da minha câmara. Há câmaras que dão 4, 5 disparos por segundo, há umas que dão 7, há outras que dão 10. Aquela que o nosso amigo António, que eu vos falei há pouco, comprou, dá 16 fotografias por segundo. É assim, uma coisa brutal. E, portanto, é aqui nesta sequência que nós conseguimos, ao colocarmos aqui, estamos sempre a disparar em seguida. Isto depois nós vamos ter que conjugar com o modo de focagem que eu falarei, salvo erro, amanhã. Mas pronto, hoje o modo de disparo isto aqui em sequência. Este aqui é em sequência, mas silencioso, com fazer muito menos barulho, ok? Depois temos aqui 3 relógiozinhos, 3 símbolos de relógio, que são 3 formas de fazer a fotografia retardada, com temporizador. Este primeiro aqui, que tem também um símbolo de um comandozinho, este comandozinho é um controle remoto. Isto quer dizer que neste símbolo posso fotografar com o controle remoto à distância. Posso até estar num grupo e carrego ali e acontece a fotografia. Ou sempre que eu estou com o tripé, eu carrego ali e disparo a fotografia. Portanto, não há interferência do dedo. Ou então, se eu não tiver o comando e se disparar aqui com o dedo, a fotografia só acontece 10 segundos depois. 10 segundos dá tempo de eu incluir-me num grupo de fotografia. Imaginemos, estamos a fazer um grupo de viagem ou um grupo de formação, no fim do grupo, no fim da formação queremos fazer uma fotografia, eu preparo a câmera, ponho no tripé, ponho no disparador a 10 segundos, carrego no botão de disparador e vou. Tenho 10 segundos para mim incorporar no grupo. Ou então, vamos por hipótese, eu quero fazer uma fotografia humanizada, com pessoas, mas não tem ninguém para fotografar. Então eu posso fazer a mesma coisa, faço a minha composição com o tripé, decido onde é que eu vou querer ficar, faço lá a focagem e depois disparo e tenho 10 segundos para me colocar lá no sítio que eu pretendo para ficar a humanizar a paisagem. Normalmente ponho-me de costas, não quero fazer, não é uma selfie, eu quero humanizar a paisagem, quero ter um motivo de escala, quero dar tridimensionalidade à fotografia. Aqui, este comandozinho com 2 segundos é para quê? É sempre que eu estiver a fotografar com tripé e se não tiver um controle remoto, eu vou colocar o modo de disparo em 2 segundos. E 2 segundos para quê? Porque a pressão que o meu dedo exerce na câmara provoca vibração na câmara. Se a fotografia acontecer logo de imediato, e se eu for fazer uma fotografia, por exemplo, de 1 segundo ou 2 segundos, se a fotografia acontecer logo de imediato, esta vibração vai-se notar na fotografia, a fotografia não vai ficar bem definida.
Ao passo que, se eu colocar nos 2 segundos, carrego no botão, tiro o dedo, em 2 segundos toda esta energia se dissipa à Terra através do meu tripé e a fotografia só acontece 2 segundos depois. Isso é para vocês verem o quanto cuidado nós temos que ter quando estamos a fotografar para obtermos bons resultados. Não é meramente poesia, não é só aquele clique, não. É muito trabalho de preparação para que as coisas fiquem bem. Este outro que tem aqui com um tempo, com um número à volta, quer dizer, isto serve muito para fazer os chamados os time-lapses, que é, eu posso parametrizar aqui quantas fotografias são, as câmaras mais recentes até podem fazer 100 e tal fotografias seguidas, e depois no menu digo qual é o intervalo que tem, que quero, e, por exemplo, posso fazer de 5 em 5 segundos uma fotografia. Ora bem, isso serve para quê? Por exemplo, se eu quiser fazer uma banda desenhada de um pôr-do-sol, eu posso querer fotografar o pôr-do-sol todo a descair. 10 minutos antes do pôr-do-sol acontecer, eu ponho lá a minha câmera, tudo programado, e ela de 5 em 5 segundos faz uma fotografia. E depois, ao fim de 20 minutos, eu tenho umas centenas de fotografias que junto num programazinho que se chama Time-Lapse e faz um filme com as fotografias todas e dá efeitos fantásticos, dá efeitos muito... Vocês seguramente já devem ter visto na net a construção de um paquete assim que leva 2, 3 anos e verem 2, 3 minutos, ou seja, uma fotografia de hora a hora ou 2, 3 fotografias por dia e, portanto, dá efeitos muito interessantes, sei lá, poderia-se fazer até aqui no Porto das Lajes uma fotografia, 2, 3 fotografias por dia, isso dá trabalho, irmos lá todos os dias fazer 2, 3 fotografias, uma de manhã, outra ao meio-dia, outra à noite. Pronto, as casas que estão sobre o Porto até podem fazer isso, mas pronto, se fazer sempre com a mesma composição, ao fim de 20 anos, que é o tempo que vai levar a construção do Porto, nós temos um grande filme para mostrar de montes de derrapagens financeiras e de montes de destruições pelo mau tempo. Olha que isto está a gravar, pá. Eu sei, mas isso sabes que eu tenho a grande vantagem de ser franco, não sou de nome. É? Diga, eles ouvem. Eles ouvem, sim. Olha, mas essas derrapagens financeiras também acontecem quando a gente constrói uma casa e outras coisas. É verdade que sim, é verdade. Porque a gente às vezes pensa que vai sair um preço e sai outro. O já agora é terrível. O já agora é terrível. É isso mesmo, é o já agora. É no já agora que os empreiteiros ganham dinheiro. É verdade, isso é uma grande verdade. Eu também fiz muitas obras ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito de obras e sempre fiz muitas, mas o já agora, por vezes, são 20, 30% a mais na obra, porque depois de ter uma coisa projetada e mudar, eles picam-se, que é uma coisa muito séria, pronto, e é um tal ganho deles. Porque é aí onde eles ganham bastante. Porque os orçamentos são muito curtos para se ganhar as obras e depois eles sabem que perfeitamente vai sempre haver o já agora, e o já agora existe porque é para acontecer e pronto, e quando nos metemos no já agora é terrível. Mas pronto, por isso é que o Nicolau sempre comprou casas prontas, que era para não ter que se meter no já agora, não é, Paula? Enfim. Pronto, isto é os modos de despacho que existem, tanto na Canon como na Nikon. Na Nikon a posição é completamente diferente, é nesta rodinha aqui ao lado. A Sony não sei bem onde é que fica, se é aqui, se é em alguma rodinha, se é mesmo nos menus, mas é uma questão de procurar o modo de disparo, Luís. Esta é... Isto aqui é onde estão as Nikons, põem aqui nesta rodinha aqui a mudança este modo de avanço que eu falei. Esta é da Canon, não é? A da Canon é assim. E a da Sony, como é que é, Luís? Na Sony é no menu. É no menu, não é? No menu dá muito mais jeito, acho que dá muito mais jeito no menu, porque é mais fácil de mudar do que aqueles fisicamente, mas pronto, são políticas de fabricantes, é para diferenciar as marcas. Bom, agora vamos ver outro, vou passar então para o outro PowerPoint, que era o que nós tínhamos preparado para hoje. Muito bem, agora vou partilhar isto com vocês.
Ora bem, nós hoje vamos, se nós voltarmos a pensar novamente no nosso fotómetro, quando nós vamos começar a fazer uma fotografia, nós definimos uma determinada velocidade, vamos por hipótese, estamos a fotografar na rua, estamos a fotografar a paisagem, colocamos 1/125 aves de segundo na nossa câmara fotográfica. Okay? E queremos fotografar àquela velocidade, ou próximo daquilo. Quando vamos fazer a medição de luz, ou seja, quando pegamos a nossa câmara e vamos carregar no nosso botão disparador para ele fazer a medição de luz, nós damos conta de que o fotómetro raramente está no zero. Ou está para o lado esquerdo, que se estiver para o lado esquerdo, para o lado negativo, quer dizer que temos pouca luz, a fotografia irá ficar escura, ou temos o nosso fotómetro para o lado direito, no sentido do mais, o que supostamente, se fizermos uma fotografia assim, vamos ter garantidamente excesso de luz na fotografia. Então, nós vamos precisar de uma outra variável para, conjugando com a velocidade, eu consiga controlar a luz. Alguém tem ideia de que variável é esta? Será a abertura do diafragma. É a abertura do diafragma. Enquanto que eu vos disse que na velocidade de obturação era uma membrana que estava à frente do sensor que se abria e fechava quando eu faço a fotografia, a abertura do diafragma é uma peça física que está dentro, é como se fosse um store que está aqui dentro do objetivo e que é visível. Vou-vos mostrar para vocês verem. Vocês conseguem ver, estão olhando, eu vou tirar. Vocês conseguem ver um buraquinho muito pequenino, com muitas lamelas, muitas lâminas. Agora eu vou abrir, reparem, eu vou abrir. Estão a ver ele abrir completamente? Eu agora vou fechar, estão a ver ele a fechar? Conseguem ver todos ou não? Ana, está a ver? Aqui não consigo ver, mas eu já vi na internet. Ana, consegue um conjunto de lâminas sobrepostas em círculo. Exatamente. Estou a ver. Está a ver? Ela, assim está fechado, completamente fechado. Um buraquinho muito pequenino, viu? Exatamente. Agora eu vou abrir. Parece um pontinho branco que vai abrindo. Exatamente. Isto o que é? Isto é o diafragma, que são 7 ou 9 lamelas que se fecham entre si ou se abrem a deixar um buraco muito grande. Ou fecham completamente ou abrem. É como se fosse um store. Vamos imaginar um store na nossa janela. Se eu tiver muita luz, se tiver a entrar muita luz que me está a incomodar, eu vou fechar o store. Até metade. Se eu fechar até metade, ele deixa-me entrar só metade da luz. Mas se ainda me tiver a incomodar mais, ainda posso fechar mais metade e assim sucessivamente. Ou seja, sempre que eu tiver luz a mais, eu posso fechar o meu diafragma. Sempre que eu precisar de luz, eu posso abrir o meu diafragma. É um store. É uma coisa física. Ok? Então, nós já temos forma de controlar o nosso fotómetro. Para controlarmos o nosso fotómetro, precisamos de duas variáveis. Uma fixa, a velocidade, e outra variável que me vai deixar entrar luz ou não. Certo? Então, o diafragma, a abertura do diafragma, o que irá fazer na minha câmara fotográfica é deixar entrar luz ou não. Se eu abrir muito o meu diafragma, se eu tiver um buraco muito grande, eu vou deixar entrar toda a luz que está no ambiente. Tenho luz a mais. Vou começar a fechar o meu diafragma, fazendo um buraquinho mais pequenino para não deixar a luz entrar. Ou seja, vou tentar levar o meu fotómetro a zero. Tenho luz a mais. Tenho aqui luz a mais do lado direito, vou fechar o meu diafragma para vir até ao centro. Tenho luz a menos, ele está para a esquerda. Vou abrir o meu diafragma para vir para a direita, para vir até ao centro. Certo? É isto que faz a abertura do diafragma. É uma peça física. É como se fosse um store numa janela. Tenho muita luz, fecho o store. Tenho pouca luz. O dia vai caindo, o pôr do sol vai acontecendo, a sala vai começando a ficar escura e nós vamos abrindo o store cada vez mais um bocadinho, de forma que deixa entrar luz dentro das nossas casas. E é com a rodinha. É como a rodinha. No seu caso, Francisco, é na mesma rodinha que mexe na velocidade,
Mas o polegar da mão direita tem que estar a pressionar uma pecinha, um pontinho que tem mais barra menos. Veja lá se na sua câmara não tem isso. O Luís Reis deve ter duas rodas mesmo na sua câmara, não é? Uma para a velocidade e outra para a abertura. Na Paula Fuji, que se fores comprar, a abertura fica na objetiva e a velocidade fica numa rodinha. Está-se a referir a um sinal que tem na rodinha, é? Não. Na parte de trás da câmara, Sim. mais ou menos, olha, Francisco. Então, já vi. Nesta zona tem um botão que diz mais menos, não é? AV mais menos. Exatamente. Você vai ter que carregar aí com o polegar, Sim. pressionar para dentro, e agora na rodinha você mexe na abertura. Na rodinha da velocidade você passa, em vez de você mexer na velocidade, sempre que estiver a pressionar com o polegar este AV mais menos, você está a mexer na abertura e não na velocidade. Ok? Da mesma forma que, enquanto que a velocidade, a ordem de grandeza era o segundo, a velocidade era segundos, na abertura do diafragma, a nossa ordem de grandeza é o f-stop. A minha abertura do diafragma é f.4, f.5.6, f.8. É a minha abertura de diafragma. Ou seja, a ordem de grandeza é f-stop. Este AV conjugado com a rodinha é para a abertura do diafragma. Para dar mais ou menos luz. Exatamente. Para deixar entrar o mais ou menos luz. Ok? Então a abertura do diafragma é uma das formas de controlar a luz que chega ao nosso sensor no intervalo de tempo. É através da abertura do diafragma da objetiva. O valor do diafragma se dá através de números conhecidos como números Fs, f-stop, E, EV. É assim que nós designamos a ordem de grandeza. Eu peço desculpa. A ordem de grandeza da abertura do diafragma. Nós temos a abertura do diafragma. Quanto maior for a abertura, quanto maior for o buraco, quanto mais luz deixar entrar, é um número mais pequenino. Varia na razão inversa. Um F1 é a maior abertura possível das nossas câmaras fotográficas. Uma objetiva com a abertura de F1 é sempre caríssima. São milhares de euros. Ok? Depois temos 1.4. Já custa na casa dos 1.700, 1.800 euros. Depois F2, F2.8, F4, 5.6, F8, F11. Sempre que este número vai aumentando em valor absoluto, quer dizer que o buraquinho é cada vez mais pequenino, é uma abertura cada vez muito menor. Grandes aberturas são buracos muito grandes e números muito pequeninos. Pequenas aberturas são buraquinhos muito pequeninos e números muito grandes em valor absoluto. As nossas objetivas são sempre conhecidas pela sua abertura máxima. Por exemplo, esta 50mm que está aqui, esta 50mm é uma 50mm 1.8. A abertura máxima dessa objetiva é 1.8. Custa 100, 110 euros e é uma qualidade excelente. Depois... Mas aquela que você me aconselhou ontem, sim, é uma 45mm f.3.5 6.3. 3.3, exatamente. Eu já vou explicar tudo isso. Já lhe vou explicar. Por isso é que o kit é baratinho. Ok? Qual? A que... O seu kit é um kit que está com muito bom preço. Percebe? Já vou explicar. Ok? Esta objetiva que está aqui, com 1.8, custa à volta de 100 e poucos euros. 110, 115. Mas existe a mesma... Mas é barato. Diga? É barato. É barata. Mas existe essa mesma objetiva, em vez de ser 1.8, 1.4, já custa 400 euros. E ainda existe, em vez de ser 1.4, se for 1.2, que ainda é mais luminosa,
já custa 1.700 euros. Ok? Mas a 50 mm 1.8 é um objetivo excelente que toda a gente deveria ter. Toda. Que é uma excelente objetiva. Depois, a objetiva aqui, mas o 50 mm é uma objetiva fixa, só tem uma distância focal, só tem um ângulo de visão. A objetiva que eu aconselhei a Ana Maria é uma 11-45, ou seja, vai desde a grande angular, muito grande angular, 11 milímetros, até quase... Ela tem 15-45. Ou 15-45, pronto, eu pensei que era 11, são 15-45. 15-45 é uma grande angular que apanha o mundo todo e depois vai até aos 50 milímetros, aos 45, que é quase os 50 milímetros. Ou seja, é uma objetiva que se chama de zoom. Ou seja, na mesma objetiva é que eu consigo aproximar e afastar as coisas, apanhar muita coisa ao som pormenor, ok? Esta não. Esta, se eu quiser aproximar mais ou menos, tem que andar para a frente ou para trás, porque é um ângulo de visão único. São as objetivas fixas. Depois vamos falar mais sobre isso. Mas pronto, mas já temos que ir alertando para poder explicar o que acontece. Esta aqui o que é? Esta é um zoom. Se afastar um bocadinho, é uma 55-200, salvo erro. 55-250. 55-250, salvo erro, 3.5, 5.6, não é o que tens à frente? Diz 55. Ah, mas isto é a mesma coisa. 55. Tem Está para o objetivo. 2.4 a 5.6. 2.4, 5.6, é? Não, 5.6. E o antes o que é? Antes do 5.6, o que é que tem? 4.5. 4.5. Ora bem, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, Francisco, que quando estiver a fazer fotografias a 55 milímetros, consegue abrir a abertura do diafragma até aos 4.6. Até aos 4.6. Quando passar para os 280 ou 250, acho que é 250 que tem aí, quando passar para os 250 milímetros, ou seja, uma teleobjetiva, a sua abertura máxima já será só 5.6. Ok? Ou seja, a abertura máxima vai variar. E digo desde já que é sempre muito escura a sua objetiva. Essa objetiva é sempre muito escura. A abertura máxima, mesmo aos 55 milímetros, é 4.6. É uma abertura já muito escura. Ou seja, é uma objetiva que eu não aconselharia a comprar, percebe? Por ser muito escura. Não tem muita definição. É que a Ana Maria Matos, eu aconselhei que é uma 15-45, vai desde os 3.5 até aos 6.3, salvo erro. Isso mesmo. Não é o ideal de objetivas, mas é uma objetiva simpática. Não é o ideal. É uma objetiva baratinha. Se fôssemos comprar uma objetiva boa, um zoom destes bons, só o objetivo iria custar muito mais do que o conjunto todo, percebe? Ou seja, uma objetiva boa custa sempre na casa dos 700, 900, 1000, mas pode ir até aos 100 mil euros. Um objetivo. Ok, mas a gente pode comprar a máquina e depois adaptar outras objetivas mais tarde. Rigorosamente, Ana Maria. Isso é o que eu aconselho sempre. Mas nós temos que perceber primeiro, então, tudo o que é que vamos avançar. Claro. E depois a Ana Maria vai chegar às suas conclusões. O que é que eu vou comprar, tá ok? Certo? Os zooms, o que é que acontece? Os zooms dão muito jeito, porque são muito cómodos. Mas eu praticamente, olha, eu tenho os zooms todos clássicos que um profissional deve ter. A 16-35 2.8, a 24-70 2.8, a 70-200 2.8. São tudo objetivos, é um kit do melhor que há. E eu raramente saio com essas objetivas porque são estupidamente pesadas. Eu prefiro andar com as minhas objetivas fixas, que são muito mais luminosas, mas são muito mais leves, muito mais pequenas, passam muito mais despercebido do que com aqueles canhões brancos, como eu tenho aqui, que dão montes nas vistas, e isso, quando a gente sai à rua com isso, as pessoas pensam que nós as vamos matar e portanto, ficamos logo, ninguém quer se aproximar de mim, sabe? Portanto, eu, cada vez mais, fotografo só com esta objetiva pequenina e fico muito feliz com os resultados que ela me dá, porque, efetivamente, são muitíssimo bons. Portanto, então,
a nossa abertura é uma forma de nós conhecermos qual é a objetiva que nós temos, é uma forma de definir as objetivas. Na 50 milímetros, que é a objetiva mais usual, mais comum, que toda a gente tem uma 50 milímetros, só na 50 milímetros nós temos 3 tipos de objetivas. Uma com 1.8, que é a menos luminosa, custa 100 euros. Depois temos a 1.4, que é substancialmente mais luminosa, já custa 400 euros. E depois ainda temos a 1.2, que ainda é muito mais luminosa e já custa 1.700 euros. Porque é que eu devo comprar uma objetiva muitíssimo luminosa? Muito luminosa. Para já, para poder fazer fotografias com muito pouca luz. Ok? Quando eu não tenho luz, quanto mais luminosa for a minha objetiva, mais hipótese eu tenho conseguido manter a velocidade e ir baixando e ir abrindo o diafragma e conseguir luz. E depois também tenho outra razão que acho que ainda é mais importante do que fazer fotografia com muito pouca luz, é o facto de que uma objetiva, quando é muito luminosa, ela consegue ser muito luminosa porque os vidros, as lentes que compõem a sua objetiva, são de uma qualidade fabulosa para conseguir deixar passar tanta luz. Elas, ao deixar, por conseguirem deixar tanta luz, por serem de um vidro muito bom, são objetivas que têm uma excelente definição, um excelente recorte e são muito mais rápidas a focar. Portanto, são só vantagens. Quanto mais luminosa for a objetiva, ela é luminosa porque o vidro que a compõe, o vidro das lentes que compõem essa objetiva, são de muito boa qualidade. E sendo de muito boa qualidade, ela deixa passar muita luz, muito mais luz do que uma objetiva fraca. Ela, por deixar passar muito mais luz, tem muito mais recorte, muito mais definição e é muito mais rápida a focar. Isto é só vantagens. Portanto, o grande mais-valia da fotografia reside na objetiva e, mais uma vez, vos tenho que dizer que não reside no corpo. É certo que em condições de luz adversas, se eu tiver um bom corpo, tanto melhor. Mas em condições normais, a objetiva é a parte fundamental. Da mesma forma que eu vos dei algumas referências de velocidades, eu também vos posso dar algumas referências de aberturas, ok? A maior parte das vezes, as grandes aberturas de diafragma que eu uso é entre o F4 e o F11. Raramente fecho mais o meu diafragma do que o F11. Como também, raras vezes, abro mais do que o F4. Independentemente de ter objetivas 2.8, tenho 3 2.8, independentemente de ter objetivas 1.8, raramente eu abro mais do que isso, mais do que o F4. Há exceções para tudo, há exceções para tudo o que é preciso, como também há exceções para utilizar o F22 e o F32. Onde é que eu uso o F22? Eu uso o F22 sempre que eu vou fotografar cascatas e quero o leitoso. Se quero o leitoso, eu preciso de baixar muita velocidade. Se preciso baixar muita velocidade, eu não posso ter excesso de luz. Então a primeira coisa que eu faço é fechar completamente o diafragma. E ao fechar completamente o meu diafragma, então vou tentar levar o meu fotómetro a zero, baixando a velocidade, rodando a velocidade para a esquerda, até o meu fotómetro vir ao meio. E eu posso dizer que com um dia de outono, mesmo com algum sol, se eu fechar o meu diafragma para F22, eu consigo facilmente fotografar com 1/4 de segundo, meio segundo, 1 segundo. Mas se for ao final da tarde, com F22, eu consigo fazer fotografias com 10 segundos, com 15 segundos. Portanto, é sempre que eu precisar de fazer fotografias para captar o movimento do arrasto, sempre que eu quiser fazer o leitoso, eu vou ter que fechar o meu diafragma todo e aí sim baixar a minha velocidade, aumentar o meu tempo de exposição até chegar aos valores que eu pretendo. Quando é que eu vou fazer fotografias com 2.8, 1.8? Se não tem luz, ou então quando quero uma profundidade de campo estupidamente curta, que é uma coisa que ainda não dei, mas que já fica aqui a deixa, e quando lá chegar, depois vão perceber porque é que isso é tão importante.
Uma outra coisa que é muito importante nós sabermos, também eu não costumo fotografar acima do F11, ou seja, F3, F14, 16, 22, não costumo fotografar também por uma razão muito simples. Sempre que eu fotografo, teoricamente nós temos os nossos sensores das nossas câmaras fotográficas estão sempre sujos. Teoricamente os nossos sensores têm sempre sujidade. Têm pelos, têm gordura, eles muitas das vezes já saem da câmara, já saem da fábrica com alguma sujidade. É certo que é fácil limpar o sensor, leva-se um técnico com 25, 30 euros, eles limpam o sensor. Mas um dia, dois, depois já temos outra vez sujidade e aquilo vai aumentando, aumentando. E sempre que eu fotografo com aberturas mais pequenas do que o F11, incluindo já o F11, F11, F3, F14, se eu fotografar com aberturas muito pequenas, toda a sujidade que está no sensor aparece nas zonas claras, tipo o céu, e aparece, eu faço uma fotografia de paisagem, então o céu azul lindíssimo, e se eu fizer uma fotografia com F16, toda a sujidade do meu sensor que estiver na zona do céu vai ficar na fotografia e fica muito feio. Aliás, a forma de nós sabermos se temos o nosso sensor sujo é fazer uma fotografia, uma folha branca, com F16, o fotómetro zero, e tudo o que aparecer na fotografia é a sujidade do sensor. É certo também que limpar o sensor é uma coisa fácil, não é difícil. E limpar o sensor sujo, limpar a sujidade do sensor numa fotografia também é relativamente fácil. No Photoshop, no ACDC, no Lightroom, é muito simples tirar-se essa sujidade. Mas dá trabalho. Mas pronto, eu evito exatamente para dar trabalho. Outra das características também de fazer fotografias com F11, F16, F22, sempre que eu estiver a fotografar com F11, e se eu tiver de frente uma fonte de luz, se for à noite, por exemplo, um poste de luz, se for durante o dia, por exemplo, o sol, esta fonte de luz vai ficar como se fosse uma estrela. Parece que é feito no Photoshop, mas não é. É um efeito cromático dado pela luz de frente quando eu estou a fotografar com aberturas muito pequenas. Portanto, são tudo questões que nós temos que saber porque é que elas acontecem e quando acontecem e se queremos potencializar ou não. Há fotografias que fica giro, o sol fica tipo uma estrela. Eu, pessoalmente, na maior parte das vezes não acho piada, mas pronto, isso é uma questão de gosto pessoal. Pronto, eu acho que, pronto, acho um bocadinho piroso, pronto, mas é mesmo assim, mas isso não, cada um, meu amigo, a fotografia é de cada um e como cada um é, e portanto eu não estou aqui para criticar. Estou aqui é só para dizer os efeitos que provocam as aberturas na nossa composição. Ou seja, então, eu posso dizer que a abertura de diafragma, ela tem como função primordial deixar entrar luz ou não. Mas eu depois posso dizer que ela vai ter uma função muito mais importante do que isso, apesar de ser secundária, apesar de ser uma consequência, vai ter uma importância muito mais importante a nível estético, que vai condicionar brutalmente a profundidade de campo, que é algo que vamos dar amanhã. Portanto, ou seja, as variáveis na fotografia não têm todas só uma função. É uma mistura, elas têm sempre funções fundamentais, primordiais, para o que foram criadas, e depois têm sempre uma função como consequência. E, portanto, depois temos que pensar nisso tudo. Ou seja, muitas das vezes também não vamos escurecer a fotografia só na abertura, vamos também muitas vezes ter que pensar em escurecer a fotografia na velocidade, porque vai depender muito se para o efeito que eu quiser da minha fotografia em termos de profundidade de campo, eu devo utilizar uma abertura A ou B. Vai depender muito de depois como nós vamos, como vos vou explicar a profundidade de campo, e vocês vão perceber que efetivamente a abertura de diafragma é muito mais importante que para além de um store, para além de um objeto físico que deixa ou não a luz entrar dentro das nossas câmaras. Não sei se já disse tudo sobre a abertura de diafragma que eu costumo dizer, mas... Olha, José, como é que o sensor se suja? Aqui está lá dentro da máquina, não é? Tá, mas sempre que nós... Já temos um problema, que é sempre que abrimos a câmara, para mudar de objetivas, entra pó, entra poeiras. E depois não nos temos que esquecer que há muita eletricidade estática dentro da câmara. E toda essa eletricidade sempre ligada ao sensor atrai poeiras, atrai... Então, veja lá, se nós guardarmos a câmara muito bem guardadinha, dentro da mochilazinha, toda muito bem tapadinha, com as tampas, tudo muito bem arrumadinho, que é para não se estragar. Você, ao fim de um mês ou dois, vai lá buscá-la
e está a querer fotografar e de repente vê um bicharoco que anda lá dentro. Que são os ácaros que se desenvolveram no escuro e que vão dar cabo daquilo tudo e que vão sujar o sensor todo e que vão dar cabo da câmara. As câmaras, as objetivas, nada disso deve estar guardado dentro da mochila no escuro, nunca. Devem estar sempre destapadas. Para quê? Para apanhar luz. Porque o escuro é o grande amigo dos fungos. E os fungos é o grande inimigo das nossas objetivas. Ou seja, os fungos desenvolvem-se no escuro e na umidade. Se nós fecharmos o nosso equipamento em zonas que até podem estar apanhando calor durante o dia, em que desenvolve-se a condensação, e depois à noite fria, fica frio, e sempre no escuro, é o sítio ideal. Estão muito guardadas, realmente, não apanham batuque nenhum, não ficam com nicos, mas ganham fungos, e o fungo é a pior coisa que pode haver numa objetiva para estraga completamente as fotografias. Quer dizer que a bolsa deve servir essencialmente para o transporte. É só para transporte, a bolsa é só para sair de casa, só. É só para sair já agora, eu poderia dizer depois, já agora, esse teste que diz para fazer numa folha branca, seria com que valores? F16. F16. E o fotómetro zero, ou seja, vai mexer na velocidade até levar o fotómetro zero. Obrigado. Nada. Ora bem, quanto menor for o número do F, maior é a quantidade de luz que ele permite passar, e quanto maior o número do F, menor é a quantidade de luz que passará pelo diafragma. Ou seja, números muito pequenos, grandes aberturas, deixam passar muita luz. Eu tenho uma objetiva 2.8. Pronto, é uma objetiva poeira, é de uma grande abertura. A minha é só 5.6. Quanto maior a abertura, o número é muito mais pequeno. Porque o que conta, porque a grande abertura deixa um buraco muito grande na objetiva. Quanto maior for o buraco, mais luz deixa passar. A relação entre um f-stop, à semelhança com os tempos de exposição, é o dobro ou metade da quantidade de luz. É sempre que, por exemplo, passo. Vamos voltar aqui atrás. Sempre que eu passo de um 2 para 2.8, eu vou à minha rodinha da abertura e faço 1, 2, 3 para a direita. Metade da luz. Sempre que eu passo do 2.8 para o F4, eu vou à minha rodinha da abertura e faço 1, 2, 3 para a direita. Metade da luz. Do F4 para o 5.6, sucessivamente. 3 cliques para a direita, eu estou sempre reduzindo a metade da luz. 3 cliques para a esquerda, eu estou a clarear. Sem querer politizar a abertura, eu costumo fazer essa analogia. O país está bem, entra à esquerda. O país está bem, o país está normal, está como estiver. Se entrar à esquerda, vai-nos dar conforto de vida. Ou seja, vai-nos facilitar a vida, vai-nos deixar entrar luz. Se eu for para a direita, eles vão-nos apertar porque o país está mal. Ou seja, é como eu costumo. É verdade. Portanto, é o que eu costumo. Pronto, foi uma politização, se calhar não devia ter politizado. Essa é oportuna, essa vem a matar na época em que estamos. Pois é. Eu não posso é pôr essas aulas públicas, senão eu qualquer dia tenho a pida à porta, pá, e vai ser uma desgraça, pá. A democracia é tolerância. Pois é, mas é que sabe que é tolerante, é verdade que sim, mas os políticos estão só prontos para ouvir yes man, só gostam de ouvir elogios, é só yes, sim. Pois é. Ninguém gosta de ouvir uma crítica, mesmo que ela seja franca e sincera, ninguém gosta, nem mesmo em campanha. Os gajos não têm elasticidade nenhuma para ouvir a crítica, para ouvir uma coisa menos boa. Não estão minimamente preparados para isso, só estão para ouvir elogios. É uma coisa... E estamos em democracia, imagina se não tivéssemos, que era uma coisa muito mais grave. Quem quiser fazer caminho num partido, não pode fazer assim, só pode fazer assim. É só. É sempre yes man, pronto, isso é que eu como não devo nada a eles, nunca lhes pedi nada, portanto... E eu estou a falar por experiência própria. Não, mas eu nunca quis. Bom, eu sou muito politizado, eu adoro política, mas sou completamente avesso a qualquer filiação, não tenho filiação nenhuma, porque sou uma pessoa completamente livre.
tenho as minhas A política tendências. seduz, não é? Diga? A política seduz. Não, seduz principalmente a quem não sabe fazer mais nada. Por acaso seduz, acho que sim. Eu não sabe fazer. Repararmos bem, nós temos um primeiro-ministro que nunca trabalhou. Ai, Eu temos não que pôr penso um ponto assim, de ordem nisto. Não, mas é verdade. Pá, Estamos a desviar-nos do caminho. os Deixa-me políticos só- que nós temos nunca trabalharam, nunca tiveram que pagar um ordenado de ninguém. Provavelmente só da empregada doméstica, mas isso eles também ganham tão bem que não é difícil pagar a empregada doméstica. Pá. Mas enfim. Zé, deixa-me só verificar aqui uma coisa, porque nós ontem, quando falámos da velocidade, 1, 2, 3 para a direita, dá o dobro da velocidade. Exatamente. Olhando aqui, Reduz metade da luz. metade da luz. Da luz, Certo? exatamente. Ok, era isso. Já podes politizar à vontade, mas olha, são 7 horas. 7 horas. A mesma coisa acontece com a abertura, Paula. Tu rodas para a direita e estás retirando metade da luz. Sempre que dás 3 cliques para a direita, reduzes metade da luz. Escurece a fotografia, ok? Para a direita, escurece sempre. Para a esquerda, clareia sempre. Para a esquerda, facilita-se a vida. Para a direita, complica-se a vida. Mas isso não há nada a fazer. Pronto, deixemos a política novamente. Eu estava num PowerPoint um pouco mais à frente e, portanto, aqui está exatamente. Isto é para resumir que se um F8, exatamente, com um F8 tem o dobro da luz de um F11 e tem metade da luz de um 5.6. Portanto, esta relação depois é uma questão de vocês praticarem na câmara e vão perceber que é exatamente assim. Ora bem, vamos ver esquemas para tornar isso mais intuitivo. É certo que vocês já viram na minha câmara, já viram que a minha objetiva. Isto é uma abertura f2.0. É uma objetiva muitíssimo luminosa. Ou seja, quase que não tenho amostra nenhuma das lamelas. A minha objetiva fica toda sem proteção nenhuma, deixa entrar a luz toda. Quando eu fecho para 2.8, eu já estou reduzindo esse espaço a metade. Eu já estou reduzindo metade da luz. Quando passo 2.8 para F4, esta área que está aqui é metade desta área que está aqui. Logo, impede metade da luz de entrar. Quando eu passo para 5.6, esta área aqui é metade do que está aqui. E assim sucessivamente, quanto maior for o número, menos luz deixo passar, menor é a minha abertura, mais fechado está o meu buraquinho, não deixa entrar luz. Certo? Reparem, grandes buracos, maior abertura, muito mais luz passa. Pequenos buracos, menores aberturas, muito menos luz. Para a direita, menos luz. Para a esquerda, mais luz. Ok? Não luz divina, mas é mesmo para o malho. Pronto, isso eram as nossas objetivas antigas. Pronto, é mais um esquema para vocês verem. É rigorosamente igual. E reparem, do 2.8 para F4, reduzia a luz a metade, a metade, a metade, a metade, a metade. Volta ao contrário. Aumenta a luz ao dobro, ao dobro, ao dobro, ao dobro e assim sucessivamente. Para a esquerda, muita luz, grandes buracos, números muito pequenos. Para a direita, pouca luz, números grandes e um buraquinho pequenino. Este aqui, para além de nós percebermos que quanto maior a abertura, tem muito mais luz e fisicamente, sempre que eu for reduzindo o buraquinho, os números vão aumentando e eu vou reduzindo a luz, também começa a aparecer aqui um efeito que vocês ainda não sabem, que ainda não dei, que é o efeito secundário da abertura, que é a profundidade de campo. Mas isso depois nós vamos falar disso e vocês vão perceber depois quando souberem perceber bem isto. Então vamos ver aqui a relação. Vamos olhar para o primeiro retângulo que está aqui. Se eu colocar na minha câmara, vou fazer fotografia de desporto. Eu coloco na minha câmara 1/1000 de velocidade. Estão a ver aqui? 1/1000. Fui fazer a medição de luz com o fotómetro e ele deu-me 2.8. Com 2.8 e 1/1000 a fotografia ficou impecável. Ok? Mas eu depois cheguei à conclusão que não precisava de tanta velocidade porque era uma coisa que estava parada. E então eu vinha à velocidade e o que é que eu fiz? 1, 2, 3 para a direita.
Desculpe, 1, 2, 3 para a esquerda. Fiquei com metade da velocidade. 1, 2, 3 para a esquerda na velocidade. E fui à abertura e fui 1, 2, 3 para a direita. E fiquei rigorosamente com a mesma exposição. Esta fotografia tem as mesmas cores, o mesmo tipo de luz que esta. Esta não é tão rápida. Mas eu cheguei à conclusão, pá, que 1 sobre 500 ainda era, pá, não fazia sentido. Não fazia. Então posso baixar para 1 sobre 250. Vou outra vez lá. 1, 2, 3 na velocidade. E vou à abertura. 1, 2, 3 para a direita, no sentido contrário. E fica rigorosamente igual. 1 250 com 5.6. Se abaixei a velocidade, não preciso de tanta luz. Se abaixei a velocidade para metade, preciso só de metade da luz. Então tenho que fechar metade do diafragma. Estão a perceber essa relação? É? Paulo, estás a perceber? É que isto é extremamente importante perceber isso no abstrato. Porque se eu perceber isso no abstrato, eu depois de ter uma fotografia perfeita, nunca mais tenho que olhar para mais nada. É só dizer, vou para a direita, vou para a esquerda, em que sítio é que vou ou não vou. E em alturas de stress isso dá imenso jeito. Portanto... E uma coisa que tu disseste que foi engraçada. A gente anda com a rodinha, vamos começar pela velocidade. A gente anda com a rodinha para a esquerda, 1, 2, 3. Para compensar, tem que andar com a abertura 1, 2, 3 no para o lado oposto. No sentido oposto, exatamente. E rico para ficar igual, percebes? Exatamente. Para compensar, digamos. Para compensar. Pronto. Porque se eu estou baixando da velocidade, não preciso de tanta luz. Então tem que fechar. Tem que ser. É sempre a compensar no sentido contrário. Isto é importantíssimo perceber isso no abstrato. Se nós percebemos isso, pá, nós depois com qualquer câmara dominamos. Quer dizer, nós temos é que perceber, e depois temos é que saber onde é que estão os botões. Mas sempre, se eu tiver uma fotografia que está perfeita com 1 sobre 1000 com 2.8, e se eu achar que não preciso estar com 1 sobre 1000, posso ir para 1 250, eu vou ter que dar 6 cliques na velocidade para a esquerda e 6 cliques na abertura para a direita. E tenho rigorosamente a mesma fotografia. Passo daqui para aqui, só contando o número de cliques. 3 vezes é sempre o dobro ou a metade de qualquer coisa. O número 3 na fotografia é um número sagrado, tanto na abertura, como na velocidade, como no ISO, como na composição. O número 3 é sagrado na fotografia. Reparem, aqui temos, em termos de efeito estático, a relação entre a velocidade e a abertura. E o seu comportamento no congelamento. Se é com 1 sobre 1000, preciso de 1.4, ao passar para 1.500 só preciso de F2, ao passar para 250 só preciso de 2.8, ao passar para 125 só preciso de F4. São tudo iguais. Ao passar para 60 só preciso de 5.6. Qual é a diferença na fotografia? As cores são as mesmas. O que é que vai acontecendo na fotografia? Cada vez menos congelado, ao ponto de ficar só um borrão com 1/4 de segundo. Certo? A nitidez. É uma questão de nitidez, uma questão de congelamento. Eu sempre que for baixando a velocidade, vou perdendo congelamento, vou perdendo recorte, vou perdendo nitidez e passo a ganhar um borrão. Certo? Contudo, nós até agora demos 2 variáveis. Demos a velocidade e a abertura de diafragma. E se vocês repararem, vocês que estão todos dentro de casa, podemos fazer um teste. Os que tiverem a câmara convosco, peguem na câmara e vão fazer uma fotografia dentro do vosso escritório. E vão colocar, como estão dentro do escritório, e o escritório tem pouca luz, e porque é de noite já, vamos, logo como temos pouca luz, vamos pôr uma velocidade mínima para se poder fotografar-se em tripé. Qual é a velocidade mínima para se fotografar-se em tripé? 1 sobre 60. Então vamos colocar na nossa câmara 1 sobre 60. Vamos ver se você chegar lá ainda. É só na velocidade, é só na rodinha, Francisco Nunes. Sim. Na rodinha que está ao lado do disparador, vai rodar ou para a esquerda ou para a direita
até aparecer 1/60. Pois, mas tem que... Se não quiser ver pelo display, isso aparece tudo dentro da câmara. Se olhar para dentro do visor, Ok, talvez é aparece mais tudo fácil. lá dentro. Então eu consegui obter a escala agora. Não? Eu Não preciso está fazer o porque info, talvez. Não está porque está a fotografar pelo display. Ou seja, está a ver tudo por esse quadradinho atrás, pelo televisor atrás. Tem que desligar o display. E ligo o display no Display. no display. Já está. Está? Não. Sim, eu estou a ouvir o barulho do display. Isto aí está com o menu, não há problema nenhum. Agora carrega no botão disparador, o que é que aparece aí atrás? Não, para já está no automático, Francisco. Tem que pôr a câmara no manual. Okay. Francisco, tem que pôr a câmara no manual. E porquê é que eu sei que está no automático? Quando colocou no botão disparador, o flash disparou. Se o flash abrir logo, estamos no automático. Ele dispara logo o flash. Ele dispara sempre por uma segurança, percebe? Portanto, ponha no manual. E agora, o que é que veio aí atrás? Posso ver? Nada. Nada. Então carrega no info 2, 3 vezes. Está com o display ativo. Eu não quero o display. Desliga o display onde tem ali aquele símbolozinho da câmarazinha fotográfica e de filmar que tem aí. Desligue. Não, desligue mesmo. Isto está ligado. Eu não quero ligar. Ok? E agora no info 2, 3 vezes. Não aparece nada? Tem que aparecer. Já apareceu outro dia. Eu vou ver por... Veja aí por dentro. Disparou-me. Não deve estar, Francisco, não deve estar no M. Francisco, na rodinha aí em cima, não deve estar no M. Tem que pôr no M. Manual. Pois é, desculpa. Não tem importância. Estamos aqui para isso. O Francisco, se quiser passar na minha casa, durante o dia, estou sempre em casa. Pode vir cá ter, não tem problema nenhum. Está bem. Eu estou sempre em casa. Pronto, agora acho que já está. Agora o que? Já aparece. Agora vamos pôr aí 1/125, 1/60. 1/60. Sim, a velocidade. Mas isto só vai ter 1/3. Não é? Não, para a direita. Então rodo para a direita e vamos lá ver se não aparece 1/60. Um 125. Não. Faça o seguinte, Francisco. Então vamos fazer o seguinte. Amanhã apareça cá em casa um bocado e a gente vê isso, está bem? Pode ser. Tá bem. Apareça cá em casa a hora que quiser. Eu estou, a partir das 9h30, estou levantado, não tem problema. Ok? Tá bem. Aparece e a gente passa aí um bocado a ver isto. Mas estava-vos a dizer, para quem quiser fazer o teste, se pega na câmara 1/60 e mesmo que se abrir o diafragma todo, ou seja, rodar o diafragma todo para a esquerda, vão chegar à conclusão de que não tem a luz suficiente na vossa sala para fazer a fotografia. Luís, consegui? Não consegue, não é? O fotómetro fica sempre para a esquerda, não é? Francisco. Sim. O Chico, o teu também não fica sempre para a esquerda, não é? Não consegues pôr o fotómetro. Tem do ISO, não é? Só com o ISO, por acaso. Mas ainda não falamos no ISO, é por isso que eu estou fazendo isso, é por isso que eu estou fazendo o teste com vocês. Ou seja, exatamente. Isso para vocês chegarem à conclusão de que, com essas duas variáveis, com a velocidade e com a abertura, há fotografias que nós não conseguimos fazer. Porque nós não temos luz suficiente. Ok? Se o Luís Reis pega na sua câmara, põe 1/60, abre o diafragma todo, vai até o 3.5 ou 2.8, não sei qual é a abertura máxima da sua câmara. Qual é a abertura? 3.5. E agora, se apontar para uma zona escura do quarto e se vir que o fotómetro continua sempre no lado esquerdo, então, e se fizer a fotografia, vai ver que a fotografia fica escura, não é? Fica preta, não é? Então, quer dizer, então, se eu digo que eu vou pôr uma velocidade e depois abro com o diafragma e vocês chegam à conclusão que mesmo assim não conseguem fazer fotografias, temos aqui um problema. Há sítios onde eu não posso fazer fotografias. Dentro de casa, por exemplo. Mas todos nós sabemos que fazemos fotografias dentro de casa perfeitamente bem.
E porquê? Porque existe uma terceira variável que se chama sensibilidade do suporte, que é o que é equivalente hoje aos nossos antigos rolos. Nós somos de uma geração, quase todos, com exceção do Chico, em que tivemos os nossos filmes, fotografávamos com filme. E quando comprávamos comprávamos um filme 100 asa, 200 asa, 400 asa. Quantos mais asas nós comprávamos, eram filmes mais sensíveis à luz. Era para fotografar com pouca luz. Hoje temos a grande vantagem que já não temos os filmes, mas podemos mudar a sensibilidade do nosso suporte. Ou seja, eu posso transformar o meu sensor muito mais sensível à luz. Enquanto que nos filmes nós falávamos do ASA, no digital é o ISO. ISO. Nós vamos fotografar sempre com o ISO mais baixo, com o ISO 100. E porquê com o ISO mais baixo, ISO 100? Porque sempre que eu estiver a fotografar com o ISO 100, eu estou a fotografar, o meu sensor está com uma sensibilidade que fotografa a luz real, a luz que existe fisicamente no ambiente. Pode não ser o suficiente para eliminar a minha fotografia, para eliminar a minha composição. Mas sempre que eu fotografo com ISO 100, eu estou a fotografar com ISO real. Ok? Vamos imaginar, todos nós, que na nossa sala, na sala em que vocês estão, só tenha uma lâmpada acesa, certo? Podem ter muitas lâmpadas, mas toda a gente só tem uma lâmpada acesa. Ou seja, fisicamente temos a luz de uma lâmpada. E quando digo à minha câmara fotográfica, Jacqueline, eu quero fazer uma fotografia aqui na sala. E eu tenho uma lâmpada. Mas eu sei que com esta lâmpada não é o suficiente. Maria Jacqueline, tu vais passar de ISO 100 para ISO 200, isso quer dizer que tu estás a ver uma lâmpada, fisicamente, mas vais inventar a luz de duas lâmpadas. Vais imaginar que em vez de teres uma lâmpada, são duas. Vais dar o dobro da luz que estás a ver. E quando digo à minha câmara fotográfica passar do ISO 100 para ISO 400, eu estou dizendo a ela, nesta sala há uma lâmpada, mas eu quero que tu imagines 4 lâmpadas, 4 vezes mais luz. Quando eu digo que vamos passar para 1600, eu já estou a dizer que ela está vendo 16 lâmpadas, 16 luzes, 16 vezes mais. Ou seja, sempre que eu aumento a sensibilidade do meu suporte, eu estou inventando luz com software. Não é luz real. Por isso é que sempre que eu aumento o meu ISO, eu estou criando luz artificial, estou fazendo fotografias com menos definição, com menos recorte, com pixelizada, com ruído. Portanto, nós vamos fotografar sempre, mas sempre com ISO 100. Essa é a regra. Depois há uma sub-regra que diz, mas eu nunca vou deixar de fazer uma fotografia por ter que subir o ISO. Ok? A regra é, eu só fotografo com ISO 100. Mas eu nunca vou deixar de fazer uma fotografia por ter que subir o ISO. Ou seja, eu só vou subir o meu ISO sempre em último recurso, em última necessidade. Como aqui estamos dentro de casa e queremos fazer a fotografia, temos necessidade de subir o ISO, vamos subir o ISO. Mas é preciso ter sempre a consciência de que fotografar é sempre com ISO 100. Porquê? Porque é a única sensibilidade que está a captar a luz real, a luz que existe fisicamente. Por isso, muitas das vezes, até podemos fazer brincadeiras de iluminar com lanternas, com focos,
quando se faz fotografia de estúdio, não é nada mais que nada menos do que utilizar projetores para nós conseguirmos fotografar com muita luz, com ISO 100, para termos muita qualidade. A fotografia de estúdio é muito rica em termos de qualidade, porque fotografa sempre com ISO 100 num ambiente escuro. Os projetores são fortes, os flashes são fortes, enfim, tudo isto é uma questão, é luz controlada. Portanto, a sensibilidade do suporte é a nossa terceira grande variável que nós vamos ter que estar sempre a pensar nela. Eu ponho uma velocidade, depois na abertura do diafragma, não tenho luz suficiente. Então tenho que me recorrer à terceira variável do triângulo de exposição, à terceira variável do triângulo dourado, que é a sensibilidade do suporte. E com essas três variáveis, e o Francisco amanhã até gostava mesmo que viesse à minha casa para dar uma arrancada para no sábado ser menos complicado, o Francisco vai à minha casa e vai perceber que depois de se dominar onde é que essas coisas ficam, onde é que elas ficam, como é que se mexem nelas, é muito mais fácil entender este triângulo todo e é muito mais fácil depois dominá-lo. Portanto, e a sua casa? Olha, é muito fácil. Nas Lajes, lembra-se do Passal das Lajes, na Casa dos Padres? Sim, sim. É aí que eu moro. Moro na Casa dos Padres. Na Rotunda, mesmo ao lado da Casa Mortuária. Está a ver a Casa Mortuária das Lajes? Sim, no andar de cima. É no andar de cima, exatamente. É aí que eu vivo. A porta está sempre aberta. O meu escritório está sempre aberto. Portanto, não tem problemas. Tenho a porta da rua sempre aberta. O que pode acontecer é que eu tenho um cão muito grande e pode-o morder à entrada. Mas pronto, não... é pequenino. Estou a brincar. Eu, por acaso, tenho medo de cães. Não, mas ele não faz mal. É a única coisa que tem medo. Ele só ladra. Não, bate à porta que não tem problema. Ora bem, então a sensibilidade do suporte é o ISO, é a medida standard de medição da sensibilidade do nosso sensor. Quanto mais elevado for o número do ISO, maior será a sensibilidade, mais rapidez eu consigo fazer as fotografias. Um filme de 200 ISO tem o dobro da sensibilidade de um de 100 e metade de um filme de 400. É a mesma coisa que aconteceu com a velocidade e com a abertura que eu tenho dito até agora. Algumas câmaras já conseguem também fazer com 50, mas isto, o caso da minha faz, mas isso também é software, é tirar luz com o software. Mas é muito menos grave tirar luz do que por luz. Ou seja, ISO 100 é o nosso padrão, é a captar com a sensibilidade que a luz real, e depois sempre que eu passo para 200 ou o dobro, para 400 ou o dobro, para 800 ou o dobro, e pode ir até, já há câmaras até que já ultrapassam isso. A minha ainda, uma das minhas vai até aos 102.000. Enfim, isto é uma loucura, o que se pode subir. Posso-vos dizer que depois vai depender muito de cada câmara, qual é o limite máximo que a pessoa deve usar, mesmo que a câmara diga que pode usar muito mais, por causa do ruído, e depois a gente vê, temos que ir vendo e percebendo e apalpando como é que isto funciona. Ora bem, isto era os filmes, para vocês terem uma ideia dos filmes antigamente. Isto agora, o nosso cartão de memória, o nosso suporte agora é um cartão de memória. O sensor transforma a luz em zeros e uns e depois transporta aqui para o cartão, é gravado no cartão e ficamos aqui com a nossa fotografia. Portanto, a velocidade de obturação é a medida de duração, o espaço de tempo que o operador fica aberto expondo o sensor à luz. A abertura do diafragma permite controlar a quantidade de luz que entra na nossa câmara fotográfica e a sensibilidade do suporte irá criar luz artificial quando a existente não é o suficiente para fotografar à velocidade que eu pretendo. Porque há sempre luz para fotografar. Posso ter que fazer fotografias com 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas isso não dá jeito para fazer vida social. Quer dizer, a gente tem que arranjar artifícios, ou seja, vai depender sempre muito da velocidade que eu pretendo fotografar. Pronto, isto são aqui também uns esquemas também para vocês verem, novamente recordando o fotómetro, aqui as aberturas, aqui as velocidades como funciona e depois o ISO também, quanto mais à esquerda, menos sensível ele é, menos luz ele apanha, quanto mais à direita, mais sensível ele fica, consigo fazer com menos luz, ou seja, ir buscar luz artificial. Agora está aqui. Ora bem, isto é um esquema para vocês, para ajudar. A relação entre, a comparação entre a abertura do diafragma e uma torneira a correr.
Se eu tenho uma grande abertura, ou seja, um número muito pequenino, é como se eu tivesse uma torneira com a água toda aberta, com a torneira toda aberta, deixa passar a água toda. Da mesma forma, um diafragma todo aberto, deixa passar a luz toda. Sempre que eu fecho a minha abertura, eu estou fechando a passagem da luz, tal como quando fecho uma torneira, fecho a passagem da água e em vez dela sair toda de uma vez, começa a sair aos pingos. Portanto, é uma boa forma de perceber a comparação entre a abertura do diafragma e uma torneira. Isto sim, isto é o triângulo de expansão. Nós, com a abertura, com a velocidade e com o ISO, estamos a controlar completamente a luz, estamos a controlar a nossa câmara em modo manual. Isto é o controle de luz, é feito pela abertura, pela velocidade e o ISO. A isso chama-se o triângulo de exposição, o triângulo dourado. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Reparem, eu estou com ISO 100 na minha câmera porque estou sempre, por defeito, com ISO 100. Decidi fazer uma fotografia com 1/60 e acionei o fotómetro e ao passar para o F11 o meu fotómetro ficou a meio. Ficou perfeito. Ok? Eu olhei para a fotografia, isto era um cavalo aos saltos, olhei para a fotografia e mal percebi que era um cavalo. Se eu mal percebi que era um cavalo, Paula, e vamos fazer este taco a taco, vamos aumentar primeiro para a velocidade para o dobro, ok? Se eu passar a minha velocidade para o dobro, o que é que eu tenho que fazer? 1, 2, 3 na velocidade e fico com 1/125. 1/125. Não é? E o que é que vou fazer na abertura? Sim. 3 para a esquerda, 3 F8. para a esquerda e em vez de F11 fica com F8. Ou seja, fica 1/125 com F8. Essas duas fotografias são rigorosamente iguais em termos de cor. Só que esta segunda está mais congelada do que a primeira. Não fiquei satisfeito com o resultado. E o que é que eu vou fazer? Aumentar a minha velocidade para o dobro. Mais 3 cliques para a direita na minha velocidade. E eu tenho a certeza que vou passar com 3 cliques para 1/250. O que é que eu faço à abertura? 3 cliques ao contrário. E passo para 5.6. Ou seja, 1/250 com 5.6. 3 fotografias rigorosamente iguais. Ok? Quando eu passo de 250 para... O cavalo ainda lá não está. Não, já está aparecendo, mas ainda não está bem. O gajo é mesmo cavalo maldito. Ao passar para 500, eu vou para F4. Ok? Isto está tudo rigorosamente cada vez mais congelado. Quando eu vou agora à minha velocidade passar por 1/1000, 1, 2, 3, e estou sobre 1/1000. Mas a minha objetiva tem de máxima abertura F4. É bem que posso ir lá a rodar e ele não passa de F4. Se ele não passa de F4 e eu pus para 1/1000, o meu fotómetro passou logo para -1. Ou seja, fica escura. O que é que eu tenho que fazer a seguir? Estás a perguntar a quem? Quem quiser. A quem? Passas para ISO 200? Vai aumentar o ISO. Nem mais. Então, 1/1000 com F4 e com ISO 200, eu tenho rigorosamente a mesma fotografia, mas muito mais congelada. E este ISO, muitas das vezes, é para subir também durante o dia. Aliás, eu não sei qual se foi um de vocês, se foi noutra turma, que me chamou a atenção porque é que eu durante o dia tinha fotografias de desporto e ISOs tão altos. Porque nem sempre a luz é suficiente para fazer fotografia àquela velocidade que nós pretendemos. E então, para fazer com velocidades muito altas, muitas das vezes durante o dia temos de estar com ISOs 400, 800, 1600. Isto é frequente acontecer. Não nos podemos esquecer, sempre que baixarmos a velocidade, porque já não precisamos de velocidades tão altas, também de não ir mudar o ISO. Temos que ir lá mudar o ISO. Porque se não mudarmos, continuamos a fazer fotografias que estão a ser penalizadas em termos de qualidade, sem necessidade nenhuma. Certo? Este triângulo de exposição é a coisa mais importante a nível técnico da fotografia. Ou seja, com essas 3 variáveis, nós estamos a fotografar exatamente em modo manual, a controlar a luz e a saber dominar. Tudo o resto que nós vamos aprender aqui nos outros 10 dias
é para transformar as fotografias, em vez de ser meros retratos, em grandes fotografias. Ok? Mas isto é a base de fotografar em modo manual. Isto é a base da fotografia. É o triângulo de distribuição. Velocidade, abertura e ISOs. Têm que ser todos muito bem aplicados para nós tirarmos a melhor resolução, a melhor qualidade das nossas fotografias. Certo? Para aqueles que tiverem câmaras, façam... Tem todos, menos eu. Pronto. Façam umas fotografias com o botão traseiro. Pá, vão amanhã, tentem praticar um bocadinho, façam meia dúzia de fotografias com o botão traseiro para verem várias situações e mandem umas fotografias para o WhatsApp, que é para eu depois conversar sobre elas com vocês, está bem? Para começar a tirar dúvidas. Mostrem umas fotografias com o botão traseiro. Façam fotografias com o botão traseiro, pá, ou a paisagem, um pormenor, várias situações para você, com várias velocidades, que é para não ser sempre tudo igual, e nós conversarmos, está bem? O Francisco Nunes, como vem cá a casa, nós praticamos cá, ok? Ok. Está bem? Ok, obrigado. Então, amanhã, já vamos falar sobre isso e vamos adiantar então muito mais coisas, porque garanto... Quando tiver aí para aí, dou-lhe um toque. Está bom, com todo o gosto. Ok. Eu também vou. Venha, Ana, venha cá, espaço para cá. A Ana até pode ficar cá a dormir, não tem problema nenhum. Espaço. Muito longe ainda. Avião há de vir. Há de ser quando eu tiver a máquina, que é para aprender coisinhas melhores. É um crime. Há muito fotografia lá nas flores. É um crime o custo das passagens entre os Açores. É verdade. Eu consigo às vezes ir das Flores a Lisboa, ir e vir no inverno, eu consigo ir a Lisboa das Flores, passando por São Miguel, pelo menos uma noite, porque às vezes tem que ser. Passo por São Miguel para ir para Lisboa, às vezes vou por 80, 90 euros. Mas se eu quiser ir só a São Miguel e regressar, são pelo menos 110 euros. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido que não faz, não. Ir não a faz Lisboa, sentido. através de São Miguel, consiga pagar menos do que ir a São Miguel e regressar. Isso não faz sentido, pá. Portanto, E podia haver um fluxo muito maior de viagens interilhas, Claro. se os preços fossem outros. Até porque não temos alternativa. Nós não temos pontos, nós não temos já autoestradas, nós não temos alternativa. Pois é, mas é o seguinte, do ponto de vista social estou plenamente de acordo, mas nós nunca podemos dissociar a parte económica. Mas os senhores podem cortar em tantas coisas. Nós somos o país com mais mordomias. Nós temos Açores. O primeiro-ministro acho que tem 10 ou 12 carros, 10 ou 12 motoristas. A primeira-ministra inglesa e o primeiro-ministro inglês e o alemão vão de metro para o Parlamento. Não me lixe. E eles é que são ricos. Nós somos uns pilintras pobres a fazer vida de reis. Nós ainda estamos na monarquia, nós não somos republicanos. Nós ainda somos monárquicos, nós ainda vivemos com as mesmas mordomias dos reis, mas num regime que nós é que pagamos. Mas, por amor de Deus. Eu também estou de acordo com isso, mas isso é a parte que nós não podemos mudar. Então, não podemos? Podemos mudar, protestando, isto vai ficar gravado, e o meu protesto está registado. Ana, é uma utopia. Quer dizer, podemos sempre, mas é uma utopia nisso. Mas é uma utopia. Mas se nós não nos indignarmos, então, somos, é como um corno, é manso, uma coisa terrível, não pode ser, nós temos que nos indignarmos, pá. Não, ainda tem essa capacidade de indignação, pá. Isto agora dava outra sessão. Mas na próxima abertura já não jantava hoje. Mas mesmo na própria SATA, eu estou de acordo que era possível haver mudanças que talvez ganhassem essa vantagem para dar mais aos utentes. Mas lá está, era preciso que eles quisessem. Portanto, toda a gente sabe. Francisco, toda a gente sabe que quantidade de gente que está na SATA que não faz nada e ganha imenso. Mas é aí que eu ia chegar agora. Toda a gente sabe que a SATA tem gente a mais. Os pais viajam de graça, 2 ou 3 viagens por ano, os irmãos também, quer dizer, dos funcionários todos. Já imaginou só a quantidade de gente que viaja de graça na SATA e na TAP? São milhares e milhares de pessoas por ano que viajam por mordomias, pá. Quer dizer não faz sentido. O seu filho, se for médico, você não tem consultas no consultório privado de graça só porque o seu filho é médico. O seu filho pode o tratar de graça, mas os outros não vão tratar e estão no mesmo trabalho. Quer dizer, isso não faz sentido. Quer dizer, qualquer pai, qualquer irmão viaja de graça, não pode ser.
E pior, às vezes... Nós desembarcamos em São Miguel ou na Terceira, nas outras ilhas não, porque os espaços são muito mais pequenos, mas em São Miguel ou na Terceira, nós saímos do avião e temos logo uma cordilheira de funcionários por ir adiante até chegar à sala das malas. É uma loucura. É uma loucura. Agora, pronto, olhamos para o lado e pensamos assim, afinal de contas, a SATA é pública regional e o desemprego também conta, portanto, como é que se muda isto, não é? É fácil, é reduzindo o Estado e dando possibilidades à privada de sobreviver. Enquanto o Estado for o maior concorrente da privada, nós não temos hipótese da privada sobreviver. E por isso é que é tudo funcionário público. E como é que vamos... E depois não há... E depois não há para pagar isto, não há impossível. José, desculpe, mas os privados não fazem serviço público. Por exemplo, você se partiu uma perna, você tem uma plataforma para entrar para o avião, os privados não fazem nada disso. A Ryanair não faz nada disso. Sim, mas ouça, eu percebo, uma coisa é o serviço público, que vai ter que ser sempre pago pelo Estado. A saúde, a educação, a segurança e a justiça vão ter que ser sempre pagos pelo Estado. Mas o resto não pode ser, quer dizer, o Estado, então nos Açores, então nas ilhas mais pequenas, é impressionante. Só existe Estado, não existem empresas, é só Estado, pá, não é impossível. Mas eu não estou a ver, nós, a começar por aqui, em ilhas sem hospital, que não temos especialistas, qualquer situação de falta de mobilidade, ou é preciso uma maca, ou é preciso uma cadeira de rodas, e não dá, os privados não fazem isso, e não acredito que os privados vão fazer isso. Mas isso é o que farão se o Estado pagar o serviço aos privados. Se o Estado pagar... Você se quiser ir para o continente, na Ryanair... Mas se o Estado pagar à Ryanair ou a uma empresa que faz esse tipo de transporte específico, se calhar sai muito mais barato o Estado pagar uma empresa para isso. Não sai, não acredito que sai. Aquela gente toda, não sei. Pronto, eu acho que é gente a mais. Eu ia mais por manter a SATA pública, mas numa perspectiva de rentabilidade. Portanto, fazer aquilo que for necessário para ela não dar prejuízos, não é? Ou dar o mínimo prejuízo possível, que seria esse tal do serviço público, não é? Que o orçamento regional tinha que pegar, não é? E vai ter que pegar. Bom, meus amigos, bom apetite para o jantar. Amanhã haja saúde e uma boa noite. Até amanhã. Igualmente.